todos, todas e todes. Muito prazer, eu me chamo Raquel Ferreira, eu sou técnica em meio ambiente, graduanda em geografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, popularmente conhecida como UERJ, e bolsista do projeto de extensão de número 6579, intitulado como História e Filosofia das Ciências nos Contextos Educacionais. E hoje eu tô aqui para exibir para vocês uma apresentação desenvolvida por mim em parceria com outros 2 colegas de projeto sobre a temática de energia. Eu vou trazer essa discussão mais para dentro da ciência, que é a geografia. Eu espero que vocês gostem do vídeo e aproveitem o conteúdo. Desde já, eu me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida que possa surgir a posteriori. Como dito anteriormente, buscarei de maneira breve desenvolver uma apresentação que abarque um pouco do conteúdo visto dentro da geografia acerca da temática de energia. Bom, creio que antes de adentrar uma discussão sobre fontes, formas, matrizes energéticas e o panorama de desenvolvimento brasileiro dentro dessas questões, precisamos entender e analisar um pouco o conceito de energia. Esse bastante discutido dentro de inúmeras ciências e utilizado em distintos contextos, o que por muitos momentos gera um embate no consenso do que a mesma poderia vir a ser. Ainda assim, o seu uso científico apresenta uma definição muito bem consolidada, sendo aceita a ideia de que a energia trata-se de um potencial inato para executar trabalho ou realizar ação. Compreendida muitas vezes como sendo um recurso natural, a energia se apresenta como um bem intermédio que permite satisfazer outras necessidades na produção de bens e serviços. Dentro da geografia, um dos tópicos estudados nessa temática é o de fontes de energia, que nada mais são que recursos de origens diversas, comumente utilizados para promover a obtenção de energia. Esta é utilizada, por sua vez, para produzir eletricidade, deslocamento e geração de calor, por exemplo. Ainda assim, as fontes energéticas encontram-se diretamente ligadas às questões socioambientais, a depender dos impactos que podem vir a causar. As fontes energéticas podem ser classificadas em 2 grupos, sendo eles as fontes de energias renováveis e as fontes de energias não renováveis. As fontes de energias renováveis são aquelas capazes de se regenerarem continuamente na natureza em pouco tempo, o que as torna inesgotáveis. Como exemplo, podemos citar a energia eólica produzida pelo vento e a maremotriz, produzida pelo movimento das marés. Em contrapartida, as fontes de energias não renováveis, também conhecidas como fontes de energias convencionais, apresentam reservas limitadas e, consequentemente, esgotáveis por seu processo de formação ocorrer de forma lenta se comparado ao consumo humano. Como exemplo, podemos citar as fontes fósseis, como o carvão mineral e o petróleo. Falar de energia também nos leva a pensar a matriz energética, essa tida como toda a energia disponibilizada para ser transformada, distribuída e consumida nos processos produtivos, sendo uma representação quantitativa da oferta de energia de um determinado local. Como podemos aqui analisar, de acordo com os gráficos, existem diferenças significativas entre a matriz energética brasileira e a mundial. A utilização expressiva de recursos renováveis, no caso brasileiro, evidencia seu caráter mais limpo, sustentável e menos agressivo ao meio ambiente. Pontos extremamente relevantes, haja vista a posição adquirida pelo Brasil em 2021 como um dos 5 maiores consumidores de energia do mundo e o maior da América do Sul, de acordo com a empresa de pesquisa energética. Pensando nessa questão, escolhi aqui trazer uma sucinta análise acerca da fonte de energia renovável mais utilizada em território brasileiro, a hidrelétrica.
A opção de dar ênfase à energia sustentável é com o intuito de evidenciar a produção de energia por meio de maneiras mais sustentáveis e menos agressivas ao meio ambiente, sem deixar, obviamente, de apontar também os impactos ambientais e sociais que a mesma pode vir a produzir. As hidrelétricas nada mais são que usinas onde, através do aproveitamento da água contida em uma represa, se produz uma porcentagem expressiva da energia consumida no Brasil. Agora, eu vou transmitir para vocês um vídeo bem curtinho que tem como intuito evidenciar como ocorre o funcionamento de uma usina hidrelétrica. Como funciona uma usina hidrelétrica? Fazem parte de uma usina hidrelétrica o reservatório, a barragem, o vertedouro e a casa de força, onde ficam as turbinas e os geradores. A usina conta ainda com duas estruturas complementares, a subestação elevadora e a linha de transmissão. O reservatório é formado pelo represamento da água de um rio pela barragem. Aqui, a água terá duas saídas, o vertedouro e a casa de força. O vertedouro serve para controlar o nível de água, principalmente na época da cheia, evitando assim que a água passe por cima das demais estruturas. A casa de força produzirá energia elétrica. Um grande volume de água represada desce rapidamente e faz girar as pás das turbinas, que movimentam o eixo dos geradores, produzindo eletricidade. E agora será conduzida por cabos até a subestação elevadora e repassada para a linha de transmissão. Toda a energia elétrica produzida entra para o Sistema Interligado Nacional, SIN, e poderá ser utilizada pelas regiões que fazem parte desse sistema. Usina com grande reservatório. A maioria das usinas hidrelétricas construídas no Brasil apresenta grandes reservatórios, que estoca água na época de chuvas e pode produzir uma quantidade de energia elétrica constante e estável, mesmo quando chega a seca. Dependendo da estação do ano, o volume de água do reservatório pode aumentar ou diminuir. Mas a saída de água abaixo da barragem não muda muito. Usina a fio d'água. A usina a fio d'água é diferente. Seu reservatório é menor. E a água do reservatório é mantida sempre no mesmo nível, porque o volume de água que chega pelo rio ao reservatório é o mesmo que passa pelas turbinas da casa de força e segue rio abaixo. No período da cheia, quando chega mais água no reservatório, o excesso é liberado pelo vertedouro. O reservatório menor causa menos alagamento rio acima e também diminui o impacto ambiental da obra rio abaixo, pois mantém as variações do rio como sempre foram. Se tiver uma enchente, a barragem pode romper? A barragem é planejada para resistir, com boa margem de segurança, às maiores cheias do que todas que já ocorreram na região nos últimos 10.000 anos. O vertedouro garante que as águas não passarão por cima das demais estruturas. Vocês podem estar se perguntando o porquê essa é a principal fonte energética renovável utilizada no Brasil. Bom, a escolha por essa alternativa se dá pelo expressivo potencial hidrelétrico observado em território nacional, existente devido às condições naturais que observam-se no país.
A vasta rede fluvial local, que conta com a presença de 12 bacias hidrográficas, sendo elas a Bacia do Rio Amazonas, a Bacia do Rio Tocantins-Araguaia, a Bacia do Atlântico Nordeste Ocidental, a Bacia do Parnaíba, a Bacia do Atlântico Nordeste Oriental, a Bacia do Rio São Francisco, a Bacia do Atlântico Leste, a Bacia do Atlântico Sudeste, a Bacia do Atlântico Sul, a Bacia do Paraguai, a Bacia do Paraná e a Bacia do Uruguai, além, é claro, das condições climáticas propícias com a presença de um elevado regime de chuva bem distribuídos, auxiliam diretamente na construção desse cenário extremamente favorável. E foi seguindo essa lógica que o Brasil adotou a hidrelétrica ainda no final do século XIX. Mas seguindo a ideia de que a abundante hidrografia nacional era uma vantagem comparativa para a produção energética no país, a hidroeletricidade se desenvolveu mesmo ao longo do século XX. A ditadura militar teve um papel significativo na expansão energética do país. No total, foram construídas inúmeras grandes barragens hidrelétricas, que multiplicaram em mais de 7 vezes a capacidade já antes instalada. Esse processo foi marcado por 2 elementos novos em relação aos períodos anteriores. O primeiro foi que as barragens hidrelétricas se tornaram muito maiores e se espalharam pelo país. E o segundo foi a consolidação da estatização do setor de geração elétrica no país, a partir de então, totalmente coordenado e administrado pela Eletrobras. Como a hidroeletricidade era tida como elemento de estímulo ou até mesmo pré-condição para a industrialização, ela teve uma posição de destaque nos diferentes programas de desenvolvimento do regime militar. Porém, essa multiplicação promoveu a mobilização de recursos orçamentários, o que ampliou o endividamento público naquele período. Mas essa não foi a única consequência desse projeto. O aumento na geração de eletricidade, usado para estimular o crescimento industrial e o consumo urbano, promoveu enormes consequências sociais e ambientais no território nacional também. Ainda assim, cabe aqui frisar a existência de vantagens e desvantagens da utilização desta fonte energética em questão. Dentre as vantagens, podemos citar a utilização de uma fonte limpa e renovável, a não emissão de dióxido de carbono, o controle de rios propensos a enchentes e o custo relativamente baixo para sua geração. Dentre as desvantagens, podemos citar a inundação de certos espaços, a realocação da população local em outras áreas, a produção de metano em casos onde haja vegetação submersa, alteração de curso e níveis de rios, instabilidade no ecossistema atingido, dentre outros. Para além da hidrelétrica, existem outras formas de se produzir energia no país, maneiras essas também mais sustentáveis, como, por exemplo, a energia geotérmica, advinda do calor proveniente do interior do planeta Terra, a energia solar, advinda da luz e calor emanado pelo Sol, e a biomassa, advinda da matéria orgânica de origem vegetal ou animal. Dentre essas, e para encerrar, escolhi uma como forma de alternativa para a substituição da hidrelétrica. A escolhida foi a energia solar. A energia solar é uma fonte energética alternativa advinda da radiação eletromagnética que é emanada pelo Sol e pode vir a ser captada e consumida por meio de distintas tecnologias, sendo a mais conhecida delas os painéis fotovoltaicos, como podemos observar na imagem. Alguns estudiosos afirmam que daqui a algumas décadas essa fonte poderá vir a substituir a energia hidrelétrica no Brasil. E essa projeção se dá em meio ao alto potencial energético solar que apresentamos por sermos um dos países que recebe um dos maiores índices de irradiação solar do mundo, devido à localização e proximidade para com a linha do Equador, o que possibilita uma baixa variação da irradiação entre as estações do ano em função das características de translação do planeta. Para termos uma ideia, segundo uma pesquisa publicada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o território brasileiro recebe mais de 2.000 horas anuais de insolação, correspondente a 15 trilhões de megawatts. Diante desse cenário,
Toda essa energia fornecida pelo Sol poderia ser utilizada para que a energia solar fotovoltaica fosse melhor aproveitada no país, por ser renovável, sustentável e muito eficiente. Por fim, podemos analisar algumas vantagens dessa fonte energética, como ser uma energia limpa, abundante e livre da emissão de gases poluentes, e algumas desvantagens, como a intermitência de geração, por ser uma energia que só poderá ser gerada quando o recurso estiver disponível, e o alto custo para sua implementação e desenvolvimento tecnológico. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado e que tenham compreendido o conteúdo. Desde já agradeço a atenção de todos.